E voltamos com o Show Business e vamos falar de franquias neste bloco, porque a francesa 5ASEC chegou no Brasil em 1994 com uma tecnologia que ainda não existia por aqui, a limpeza a seco. Em 30 anos de mercado, o Brasil virou o principal da companhia no mundo. E o CEO da operação no país é o Fábio Roth, que é o meu convidado. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Fábio. Eu que agradeço o convite. Fábio, por que essa ideia da 5ASEC, uma ideia nascida na França, né, sediada na França, deu tão certo no Brasil? Primeiro porque, digamos que tínhamos aqui uma demanda reprimida, né? A tecnologia têxtil, ela já existia no país, mas muito das peças, das roupas, da vestimenta, tinha dificuldade no país de se tratar, né, com o tratamento adequado da peça. Vis-à-vis, se você pegar uma peça, uma seda, uma peça mais delicada, você não pode simplesmente jogar na água. Então, se tinha dificuldade das tinturarias da época, as lavanderias da época, de tratar essa roupa com o cuidado que ela merece. Por isso, quando a 5ASEC veio para o Brasil em 94, trazendo a limpeza a seco, né, foi esse boom, foi esse crescimento meteórico da empresa. Ela cresceu e expandiu muito rapidamente, porque a própria indústria têxtil botava na etiqueta da roupa, ó, limpeza a seco dessa peça, e o consumidor não tinha onde se utilizar. Com a chegada da 5ASEC, com a tecnologia que ela trouxe da Europa, então facilmente o consumidor absorveu a tecnologia, quer dizer, o uso, enfim. E quando você chega em reuniões globais na França ou outros países, o pessoal deve estender tapete vermelho para você, né? O principal mercado? Olha, não digo o tapete vermelho, mas a gente tem uma certa deferência, com certeza. Tem, porque... Inclusive, o que o pessoal está falando do Brasil? Inclusive, é difícil, às vezes, para o europeu entender assim, mas como que vocês tomaram a proporção que vocês têm brasileiro, né? Às vezes tem uma ideia distorcida, né, do consumo, da capacidade aquisitiva, né? A 5ASEC, digamos que ela está mais nichada para um público mais democrático europeu, enquanto aqui no Brasil é um público mais premium a 5ASEC, até pelo nível de serviço que ela entrega ao consumidor. Então, às vezes é difícil para o europeu ele compreender isso. Agora, vocês cresceram no ano passado, de 2023, 11% no faturamento. O que se deve esse crescimento de vocês? Vamos falar principalmente desses últimos meses aí. Por exemplo, você falou muito em poder aquisitivo, né? Comparando Europa com o Brasil nessas questões de consumo, por exemplo, como lavar a roupa de casa. Perdeu aquela fama de que lavar a roupa fora de casa é só para a classe mais alta? Está perdendo. O consumidor brasileiro está percebendo que cuidar das roupas fora de casa, inclusive, é mais econômico do que fazer em casa. Alguma oportunidade, talvez eu já tenha lhe comentado, nós brasileiros, às vezes, não somos feitos, né, educados financeiramente desde pequeno a fazer conta. Quando eu assumi a 5ASEC aqui no Brasil, a primeira coisa é por que esse mercado ele é atrativo? Foi fazer conta. E aí eu descobri, resumidamente, explicando para você e para o teu público, que a economia no trato em relação casa, lavanderia fora, pode ser de cerca de 30% a 35%. E no Brasil, a penetração ainda do serviço de lavanderia é extremamente baixa se comparado ao mercado europeu. Então, dentro da população economicamente ativa, a penetração hoje está em torno de 6%. Então, veja o universo que se tem. E cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, fazendo contas e vendo que, além da praticidade, da economia, da conveniência, né, ela tem essas facilidades. Então, ela entende isso aí e começa a usar. Então, agora, o mercado está crescendo muito por causa disso. Mas